Chegamos, Alexandre. Estamos ao vivo. Você está mutado, Alexandre. Maravilha, obrigado. Então, estamos aqui mais uma vez com essa série bacana, Diálogos da Cultura. Essa série ela é organizada no âmbito do Bacharelado de Produção Cultural do IFRJ de Nilópolis. Ela é uma parceria entre a coordenação de curso, o Centro Acadêmico Mário Lago, né, o pessoal que está nessa gestão, que é a Verbalize já, e a gente agregou também a parceria com o Laboratório de Produção e Gestão Cultural, também ligado ao curso recentemente, e está fazendo esses encontros sempre com um convidado ou uma convidada externa, um aluno ou uma aluna ou egressos, né, ligados ao curso, que tem a ver com essa temática, e um professor ou uma professora do curso normalmente fazendo a mediação. Então, é um trabalho coletivo, desde a idealização, da gestão, da realização aqui. Então, queria agradecer de antemão o pessoal do Centro Acadêmico, especialmente nas figuras da Ilke e da Jasmin cuidando aqui da nossa transmissão também. Tá? Então, no debate de hoje, a gente vai discutir, como a gente vem fazendo, sempre temas pertinentes ao campo da produção, da gestão cultural. O tema que a gente vai conversar hoje é gestão cultural no setor público, e nós temos sempre, como sempre, né, convidados especialíssimos aqui, que o João Guerreiro, professor hoje, vai fazer essa mediação, uma das pessoas, com certeza, dentro do nosso corpo de professores que tem mais pertinência para debater essa temática. Então, uma mediação normalmente ativa, né, que não vai ficar simplesmente só controlando o tempo, mas tem um espaço de fala aí também. Então, queria passar a fala para o professor João Guerreiro, agradecendo imensamente também ao Pablo Amorim, nosso querido aluno também, que está fazendo a tradução em Libras aqui para garantir a acessibilidade na nossa atividade. Então, boa noite a todos e todas. Passo a palavra, então, para o João. Então, boa noite. Acho que é um dia muito importante para a gente, do curso de Produção Cultural, essa parceria junto com o Verbalize, né, a chapa que vem hoje, está na cabeça do nosso Centro Acadêmico Mário Lago, e a própria coordenação do curso de Produção Cultural, fazer mais um Diálogos da Cultura, que a gente começou a fazer durante a pandemia, nas atividades remotas, e hoje nós temos aqui 2 convidados para lá de especiais, né? E mantendo, como o Alexandre disse, a nossa dinâmica, nós conseguimos trazer um egresso do curso de Produção Cultural e um convidado externo, que tem também uma grande experiência na área de gestão. Então, a gente tem hoje aqui o Jorge Braga Júnior, né, que está, né, secretário municipal de Cultura de Japeri, município da Baixada Fluminense, e também vamos ter aqui com a gente o Fabiano dos Santos Piúba, que também está secretário estadual de Cultura do meu Ceará querido, terra do meu pai, do meu avô, da família toda, né, que estão lá agora assistindo, sem perder a oportunidade de estar aqui com o Fabiano. Eu já queria aproveitar, né, chamar aqui o Jorge já chegou, e acho que o Fabiano também está aqui, para darem sua boa noite para o público. Depois, na dinâmica que a gente pensou aqui nos bastidores, primeiro a gente vai ter uma intervenção do Jorge Braga, falando um pouco sobre a experiência dele na gestão pública de Japeri, um desafio que ele começou há pouco mais de 3 meses, né? Ele vai contar a história, né? Um desafio maior ainda do que ele já imaginava, por conta de uma perda, por conta da própria Covid, e depois vamos chamar aqui o Fabiano Piúba para falar um pouco sobre a experiência dele na Secretaria de Cultura e também no Ministério no extinto Ministério de Cultura do Brasil. Jorge, seu boa noite, depois Fabiano. Boa noite, João, boa noite, Alexandre, boa noite, Fabiano, boa noite, Pablo, boa noite a todo mundo que está assistindo. Dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui falando e participando aqui com vocês dessa mesa, e que já sei que vai ser muito produtiva, para mim já está sendo. Obrigado por ter aceito o convite, Jorge. Fabiano. Boa noite, professor João Guerreiro, satisfação, João. Esse teu Guerreiro é do Vale do Jaguaribe, Limoeiro, por ali? Não, na verdade, o sobrenome do cearense é o Mendes.
É o Mendes, né? Porque também tem os guerreiros Isso, ali do... é lá do Ipu, é o Mendes do Ipu, Ah, certo. da Bica. Maravilha. Isso, lá de Iracema. Boa noite, Isso. Jorge Braga. Satisfação estar aqui compartilhando contigo hoje essa conversa. A gente pega uma experiência de município, de estado. Boa noite, Pablo Amorim. Quero agradecer o convite aí na pessoa do meu querido amigo Alexandre Pimentel. E também aqui, né, considerando também que estamos com a audiodescrição, o Pablo está conosco nesse trabalho. Eu sou uma pessoa de pele clara, os cabelos já um tanto grisalhos, estou com uma camisa preta com as letrinhas que não são imperceptíveis e com um colar indígena Guarupi, do Alto Xingu. Ok? Então, vamos começar hoje nossa conversa com o Jorge Braga. Então, eu vou aproveitar também e fazer a minha descrição, né? Eu sou um homem branco, estou de óculos, com um fone de ouvido, com a camisa listrada, azul clara, azul escura e branca e cinza, e um casaco vinho. Eu tenho ao fundo alguns livros e uma parede branca. Vou chamar aqui então para conversar com a gente o Jorge Braga. O Jorge Braga, ele é egresso do curso de produção cultural. Na época nós tínhamos o curso de CST, produção cultural, curso superior de tecnólogo em produção cultural. Hoje ele é professor também do Adolfo Bloch, né, da Escola Técnica, e está secretário municipal de Japeri. E, fora isso tudo, acho que principalmente, né, ele é ator e um dos coordenadores do grupo Código, né, o grupo de teatro de Japeri, além de estar fazendo doutorado na área de artes cênicas na Unirio. Jorge Braga Júnior, é um prazer ter você aqui novamente com a gente e queria que você se apresentasse mais, né? Ninguém melhor do que você para se apresentar para o nosso público e mais uma vez agradecer, né, essa parceria, toda vez que a gente precisa conversar sobre Japeri, conversar sobre arte cênica, temos você aqui e agora com essa nova vertente, né, que é você como gestor público nesse desafio que é, durante a pandemia, assumir uma secretaria municipal de um município tão querido por todos nós, né? E é a ponta do ramal de Japeri, o nosso trem que nos leva a Nilópolis. Jorge Braga, mais uma vez obrigado, a palavra é sua. Então, gente, boa noite mais uma vez. Fazer a minha descrição também, sou um homem branco, olhos, não sei se dá para perceber, mas olhos verdes, tem um cabelo grande na altura dos ombros, uma camisa com símbolos africanos. Ao meu fundo tem desse lado, uma estante com alguns livros e ao fundo do outro lado, do meu lado esquerdo, eu tenho um quadro de avisos, né? Então, gente, dizer que, mais uma vez, que é uma honra, um prazer, um orgulho estar aqui participando e receber esse convite. Sempre que o IFRJ me convidar, estarei. Nunca digo não ao IFRJ. Como disse o João, eu sou egresso do curso de produção cultural, do curso tecnólogo. Inclusive, acho que daqui a alguns meses eu completo 15 anos de formado. Nem eu acredito nisso. Me formei em 2006. Então, já tem 15 anos que eu estou formado. Então, assim, hoje, né, como o João já brevemente me apresentou, eu estou atualmente na gestão da Secretaria Municipal de Cultura de Japeri, que tem sido, assim, um desafio bem grande, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre, especificamente, o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá. Mas vou falar um pouquinho mais da minha trajetória e como que eu cheguei, né, e como eu estou aqui, né, nesse lugar e hoje ocupando esse espaço. Além da minha formação, né, na produção cultural, como eu disse, em 2006, eu, paralelo a isso, eu também vinha fazendo já teatro e fui um dos fundadores do Grupo Código de Japeri, que foi ponto de cultura, enfim, diversos projetos. E além do trabalho como ator, o Código também eu posso dizer que foi um laboratório, né, da minha formação em produção cultural, onde eu também pude colocar em prática tudo que eu vinha aprendendo na faculdade e lidando, né, com as situações ali também de fundar uma associação cultural, né, sem fins lucrativos. E aí que tinha também, inclusive, né, um espaço, e tem até hoje, né, um espaço, uma companhia de teatro.
e me vendo ali no lugar de produtor, né, produtor dos espetáculos, enfim, produtor das atividades, dos projetos, e aí tem a ver total com o tema dessa mesa de hoje. Eu me vi, e demorei, eu acho que um pouco para me ver, nesse lugar da gestão, né? E ali eu me vi um pouco na gestão de uma associação cultural. Não mais somente como produtor, mas entender também nesse lugar. Durante 4 anos, né, da fundação da associação, que foi em 2007, até 2010, eu fui presidente, né, da associação, ou seja, eu fiquei nessa função de gestão. E a partir de 2011, quando eu, né, passo nesse concurso para dar aula no curso técnico em eventos da FATEC, que inclusive o Pablo, que está fazendo a tradução, foi aluno, né, desse curso lá na Adolfo Bloch, né, no Maracanã, São Cristóvão. E aí, a partir desse momento que eu passei para esse concurso, eu saí da direção, da gestão, né, da diretoria da instituição, mas continuei sempre com essa atividade, colaborando na gestão da associação. E, paralelo a isso, trabalho como professor, como ator, como produtor, e tudo isso se misturando, né, durante muito tempo. E que foi sempre o meu grande conflito, assim, né, porque eu sempre fazia um pouco de cada coisa, e às vezes, quando ia para o palco, não ia somente o ator, ia o produtor, ia o gestor, ia, né, o professor, e vão todos essas nossas, esses nossos lados, né? Todos eles vão estar ali. Mas o que sempre foi um conflito para mim, né? O que eu sou? Sou mais produtor? Eu sou mais ator? Eu sou em qual é o meu campo, né, de atuação? Confesso que até hoje eu ainda estou ainda nessa mistura toda, mas com esse último, né, recente, né, desafio, tenho cada vez mais encarado, né, estar nesse lugar de gestão e procurado entender cada vez mais, né? E aí, durante a minha trajetória, para encurtar um pouquinho essa parte, eu me formei não só na produção cultural, no curso superior, né, tecnólogo, mas também na licenciatura em Geografia, na UF, também sou professor de Geografia. Em seguida, eu fiz a pós-graduação no IFRJ, na especialização, e depois eu fiz o mestrado na UERJ, na Faculdade da Baixada, em Caxias, o mestrado em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, onde eu fiz a minha defesa, né, do meu TCC, né, do meu trabalho, foi a questão dos pontos de cultura na Baixada Fluminense. Então, eu vim também da graduação pesquisando muito sobre o teatro da Baixada Fluminense, que sempre para mim foi uma lacuna, né, que eu não encontrava materiais sobre isso, né, poucos materiais. E hoje, no doutorado em artes cênicas, eu estou pesquisando, defendo agora em outubro, se tudo correr bem, eu conseguir, né, alinhar isso aí, eu consigo defender a minha tese, que é em relação às redes, né, principalmente a rede Baixada em Cena, que é essa rede de grupos de teatro que eu fiz parte durante muito tempo, por conta, né, de participar do Grupo Código, e também me vi, e lá na rede Baixada em Cena, eu também me vi no grupo, né, que a gente criou vários grupos de trabalho, no grupo da gestão, ou seja, para mim a gestão está sempre num lugar muito importante, assim, e cativo, né, para mim, assim, eu sempre me vejo nesse lugar, né, acabo me levando para esse lugar, né, não que eu sempre almejasse, mas eu me vejo nesse lugar. E aí, ultimamente, né, nesse ano, no início desse ano, com a nova gestão, né, na Prefeitura de Japeri, né, a Prefeitura de Japeri, pela primeira vez, tem uma prefeita, né, uma mulher, a doutora Fernanda Tiveros, e aí, através da Rita, que foi convidada para ser secretária de Cultura, Rita Diva, que uma das fundadoras do Grupo Código, professora, educadora, né, e atriz também, ela foi convidada para ser secretária, e ela me convidou para fazer parte da equipe dela como subsecretário. E aí, em abril desse ano, no dia 1º de abril, a nossa Rita Diva não conseguiu resistir, né, às complicações da Covid, e foi uma das mais, né, uma das 540 mil, né, pessoas que perderam a vida para essa
doença, né? Então, eu me vi num desafio ali, eu estava, né, tinha aceitado esse convite para ser subsecretário e atuar numa função mais técnica mesmo, dando respaldo, ajudando a Rita nesse sentido, a guiar, né, a Secretaria de Cultura, e aí eu me vi nessa situação em que eu fui convidado para prosseguir, né, o projeto e enfim, dar continuidade ao que a Rita tinha desenhado também, que a gente tinha desenhado. E eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque assim, estar nesse lugar da gestão pública, para mim, já era um desafio, né? Assim, né? Normalmente é um desafio, mas estar no momento de pandemia é um segundo desafio, no momento que eu também tinha perdido uma pessoa que, além de ser a pessoa que tinha me convidado para trabalhar, uma amiga de mais de 15 anos, né? Então, foram vários desafios se sobrepondo e aí eu topei, né, esse desafio. Estou há 3 meses, foi em abril, né? Então, quase 4 meses aí a gente está atuando e aí atuar também no município em que eu já atuava, né, enquanto gestor na sociedade civil, né, da associação do Grupo Código, né? Então, eu trago, eu acho que para a gestão pública, um pouco dessa experiência de gerir, né, uma ONG, né, uma organização da sociedade civil, e também de gerir uma rede, né, também ajudar a gerir, né, uma rede de grupos de teatro da Baixada. Então, e de várias outras redes que a gente faz parte. Então, eu acho que eu levo um pouco dessa experiência para a gestão pública, né, desse modus operandi aí das redes, da sociedade civil para a gestão pública. E aí, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente assumiu a pasta em Japeri, e aí só para fazer uma contextualização, não sei se todo mundo conhece, né, a cidade de Japeri, né, uma das cidades da Baixada, e historicamente, né, ela é considerada, né, a cidade com menores índices de desenvolvimento humano, tem uma população de cerca de 106 mil habitantes, então é uma cidade que já foi pequena, mas agora ela já não é tão pequena assim, em relação às demais, né, em relação à população, a quantidade da população. É uma cidade que muitas pessoas trabalham, né, saiu até, se eu não me engano, por uma pesquisa da Casa Fluminense, os moradores da cidade são os que mais se locomovem para chegar ao trabalho, então né, a gente tem aí a estação de Japeri, tem os trens que são o principal transporte, né, público, principal meio de transporte da cidade. Enfim, para dar uma contextualizada, uma zona rural também muito significativa. Hoje, inclusive, eu estive também mapeando, junto com a Secretaria de Agricultura, Diretoria de Turismo, essa zona rural e os fazedores de cultura também que estão presentes nessa zona rural. Enfim, só para dar uma contextualizada um pouco do município, temos também um patrimônio, né, histórico também, que é o casarão da Estação Ferroviária de Japeri, também, que ano passado, inclusive, foi acometido de um incêndio, né, e aí perdeu 50% da sua estrutura, e agora está num processo de aprovação de um projeto para restauração, né, desse bem, e que nós, da Secretaria de Cultura de Japeri, estamos pleiteando utilizar esse espaço como um espaço, mais um equipamento cultural da Secretaria. Hoje, a Secretaria de Cultura ela tem 3 equipamentos culturais, um deles é um centro cultural, a gente tem uma biblioteca municipal e tem uma sala popular de cinema, e aí a gente tem também um dado que é importante falar, muita gente também às vezes não sabe. Japeri é dividido principalmente em 2 grandes distritos, né? Japeri e Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira é uma das estações também do trem, e aí às vezes as pessoas confundem, acham que Engenheiro Pedreira é uma outra cidade, mas não, faz parte de Japeri. Então os equipamentos eles estão um pouco divididos, né? Os equipamentos culturais públicos, né? Eles estão um pouco divididos, né? A gente tem
um, né, em Japeri e 2 em Engenheiro Pedreira, no caso, o Centro Cultural e a Sala de Cinema. Então, a gente chegou, né, assumiu essa gestão, e a primeira coisa que a gente pensou, e aí eu acho que pegando um pouco dessa experiência, que não só eu tinha, mas que a Rita também tinha, né, e toda a equipe também, que também, a equipe de pessoas envolvidas na área da cultura também da cidade, que isso também é uma coisa que a Rita queria muito trazer, né, as pessoas que eram envolvidas com a cultura. A gente pode dizer que pela primeira vez em 30 anos, né, da cidade, a Secretaria Municipal de Cultura é assumida por alguém que é da área da cultura diretamente, né, ligada. Dizer também que a Secretaria de Japeri, ela é exclusiva da cultura, então ela não está subordinada à educação, ela não tem também agregada outras áreas como turismo, então ela é única, exclusivamente Secretaria Municipal de Cultura, o que a gente acha também que pode ser considerado um avanço em relação às políticas públicas, né, em relação principalmente às outras cidades da Baixada Fluminense, em que muitas ainda estão, né, com a cultura ainda dentro da educação, ou também com outras áreas agregadas como esporte, turismo, enfim. Então, assim que a gente chegou e assumiu a gestão, a gente percebeu que tinha, né, obviamente, um grande desafio, que também, além de potencializar e visibilizar o que é feito na cidade, né, a gente tinha o desafio também de trazer uma certa esperança também para os próprios agentes culturais da cidade, que já não acreditavam tanto, né, no poder público em relação à cultura e o que poderia ser feito, né. Então, a primeira coisa que a gente fez e que a gente pensou foi: a gente precisa conhecer os agentes culturais da cidade, a gente precisa mapear, né? A gente precisa cadastrar esses agentes culturais, os grupos, coletivos. Há na cidade um pouco uma frase que muito me incomoda ainda, mas que eu ainda ouço, é que Japeri não tem nada, e a gente sempre busca falar isso, como não tem nada, né? A gente tem várias... na área da cultura a gente tem, hoje, aí eu já posso falar, né, que a gente abriu esse cadastro em fevereiro, e hoje, e ele continua, né, permanente, a gente tem hoje mais de 220 agentes culturais individuais, né, e mais de 35 grupos, coletivos, instituições culturais. Então, isso foi fruto desse mapeamento, desse cadastro que a gente fez lá no começo, né, e que continua aberto. A gente sabe que ainda há outras pessoas que não estão cadastradas, e através desse cadastro a gente pôde conhecer e entender um pouco o perfil, né, de atuação do agente cultural da cidade. Hoje a gente entende, né, e a gente percebe que a grande maioria é voltada para a área do artesanato. A gente tem muitas pessoas voltadas também para a área da música, né, instrumentistas, né, cantores, enfim. A gente tem também um número muito significativo ligado ao teatro e à dança. E também a moda, a gente vê também produção audiovisual, né, com número menor, mas a gente vê muitas linguagens que até então, lá enquanto fazedor de cultura, eu não conhecia e que hoje eu pude conhecer na cidade e acessar, né, e ter essa informação. E aí, um dos principais passos que a gente fez também no início foi realizar uma roda de conversa, tanto no formato virtual quanto presencial, tomando todos os devidos cuidados, para ouvir o que esses agentes culturais esperavam, que foi a roda de conversa Que Cultura Queremos. E aí a gente ouviu, e com base nessa escuta dos agentes culturais, e com base também nas reuniões da nossa equipe, que também é formada por outros agentes culturais da cidade, a gente fez um planejamento estratégico para 4 anos de gestão, né, de 2021 a 2024, estabelecendo metas, né, a curto, médio e longo prazo. E aí não somente a gente fez, como a gente também apresentou isso em formato de live. Isso foi em fevereiro, se eu não me engano. A gente fez essa live mostrando para todos os agentes culturais. A live, inclusive, está disponível na nossa página, no Facebook, né? Quais eram as nossas metas, trabalhando, entendendo um pouco quais eram as deficiências existentes no município, o que a gente achava e o que a gente ouviu, muito do que a gente ouviu a gente colocou nessas metas.
E Japeri, aí falando um pouco mais dessas políticas públicas, Japeri tem um Conselho Municipal de Cultura, tem um Fundo Municipal de Cultura, tem um Plano Municipal de Cultura, mas não tinha um sistema, né, uma lei que pudesse juntar todos esses e congregar ali o Sistema Municipal de Cultura. E hoje a gente já está caminhando para a aprovação dessa lei do Sistema Municipal de Cultura. Ou seja, um desafio para a gente tem sido pensar em políticas públicas para auxiliarem no próprio acesso dos agentes culturais, né, e no desenvolvimento cultural da cidade. Não só a lei do Sistema Municipal de Cultura, mas também mais à frente a gente está caminhando aí para poder fazer também a lei municipal de incentivo à cultura, que é o nosso outro desafio, né, fora o desafio que a gente já estava conversando nos bastidores, que é de executar a Lei Aldir Blanc. Né? Ano passado, a gestão anterior utilizou 40% dos recursos e a gente ficou com 60% dos recursos, agora aguardando o decreto federal para que a gente possa dar continuidade. E aí, dentro desse cadastro, do que a gente tem percebido, e aí a gente já está em conversa também com o IFRJ para uma parceria, né? Uma conversa bem adiantada para a gente aprofundar essa parceria, é a capacitação técnica desses agentes culturais, né? Durante lá, até a própria gestão anterior e durante esse processo de mapeamento, a gente percebe que há muita dificuldade do setor, né, da sociedade civil, né, dos agentes culturais de acessarem essas políticas públicas, né? Não só a do município, que na verdade nem existia, né, antes, a não ser a Aldir Blanc, nesse sentido de incentivo, mas as próprias do Estado, né, do governo federal, editais. A gente tinha um número muito restrito e que estavam muito ligadas mesmo ao Grupo Código, que foi ponto de cultura, e aos membros ali do grupo, ex-membros, que foi o que a gente percebeu nos dados que chegaram até nós a partir da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Então, um dos desafios nossos também é capacitar, né, instrumentalizar esses agentes culturais para que eles possam acessar não só, né, as políticas públicas que a gente está querendo desenvolver através da Lei Aldir Blanc e as outras, né, na cidade, mas também há outros mecanismos públicos e também privados, né, os editais privados também de grandes empresas. A gente quer que esses agentes culturais consigam chegar a esse espaço. Hoje a gente também está com um processo de ocupação, a gente abriu na semana passada para a ocupação do Centro Cultural, em parceria com os agentes culturais. No cadastro, nesse processo de escuta, a gente percebeu que havia uma demanda muito grande por espaços, né, grupos, ou né, os próprios agentes culturais individuais também que querem desenvolver atividades, mas não tem espaço. Então, a gente está oferecendo o espaço do Centro Cultural, que fica no Parque Mucajá, Engenheiro Pedreira, para que os agentes culturais possam desenvolver essas atividades. Então, a gente tem pensado muito nisso, né? O cadastro, mapear, trazer essa informação. Eu acho que a questão da informação é muito importante, porque para a gente gerir uma pasta, né, ou gerir a secretaria, a gente precisa, de fato, ter acesso a essas informações de quem faz cultura, de quem produz arte e cultura no município. Então, esse foi o nosso primeiro desafio lá na frente, e agora, né, colhendo essas informações, pensar nessas diretrizes e acompanhar e executar da melhor forma possível o nosso planejamento estratégico que a gente fez e que a gente vem acompanhando ao longo desses meses, através de reuniões, enfim, a gente tem tentado, de fato, estruturar a secretaria para que ela pudesse executar esse planejamento estratégico, né, a equipe, instrumentalizando a equipe também, a equipe gestora, né, e fazendo esse processo de escuta, como eu falei, que é muito importante para a gente, né? Eu sou artista, né? A gente tem outros artistas na equipe que são da cidade, que trabalham na cidade e que podem e que vão colaborar com esse processo de construção, que é o que a gente acredita, essa construção que parte também muito do diálogo com a sociedade civil. A gente não vê de forma diferente. Acho que é isso. Meu tempo já se esgotou, mas estamos aí para responder as próximas perguntas, né? As perguntas ao final. Não, maravilha, acho que é importantíssimo contextualizar, né? E essa trajetória tão
tão importante, né? Acho que para quem não é da Baixada Fluminense, é importante entender que Japeri é um dos poucos municípios que tem uma gestão mais progressista nesse período, né? Acho que temos alguns avanços, acho que Japeri é um grande avanço. Tenho algumas questões para colocar para você, Jorge, mas eu vou chamar aqui primeiro o Fabiano, nosso outro convidado, e depois da fala do Fabiano eu trago algumas coisas. Eu fiquei bem impressionado com os números do cadastro que você trouxe aqui. Nós também. Muito, muito impressionante para um município de 100 mil pessoas. Não é possível que eu não tivesse nada, realmente, né? É o que eu sempre falo, não dá para dizer que a gente tem carências. Temos carências no Brasil inteiro, né? Mas a potência da Baixada Fluminense, ela, cada vez que a gente se aprofunda nos dados, a gente vê que é muito grande. A gente tem que articular essa rede. Então tá. Então aguarda um pouquinho aí, Jorge. Vou chamar aqui o Fabiano para conversar com a gente. Fabiano dos Santos Piúba, nosso secretário estadual de Cultura da Terrinha, do Ceará. O Fabiano vai se apresentar, né, mas eu vou fazer uma introdução aqui onde eu conheci a trajetória do Fabiano, né? O Fabiano, ele em 2000, se não me engano, 2005, 2006, ele coordenou um projeto lá na Secretaria Estadual de Cultura do Ceará, que era o Político de Livros e Acervos, né? Ele era o coordenador desse setor. E lá ele criou o projeto chamado Agentes de Leitura. Esse projeto de agente de leitura, na época, isso foi até 2006. Em 2007 eu entrei na Ação da Cidadania, né, contra a fome e a miséria pela vida, e nós, em 2008, criamos, inspirado nesse projeto de agente de leitura, os espaços de leitura da Ação de Cidadania, que era mudando um pouco a vertente do você tem fome de quê para você tem fome de livros. E nós criamos 200 espaços de leitura no estado do Rio de Janeiro, sendo que 125 deles na Baixada Fluminense. Em 2010, a gente chama o Fabiano, ele já era o diretor, né, no Ministério de Livro e Leitura, para um seminário na Ação da Cidadania, onde ele vai falar sobre a proposta, e por conta disso eu monto um projeto de pontão de livro leitura, que a Ação Cidadania é agraciada na época, mas aí depois de 2011 eu acabei saindo, Fabiano também saiu lá do Ministério, foi outros lugares, mas daí que a gente conheceu essa experiência, né, e essa experiência foi tão importante que alçou Fabiano ao Ministério, né, e aí toda essa discussão de livro, leitura, literatura, os espaços, os agentes, e hoje Fabiano está aí fazendo seu doutorado, mas como secretário desde 2016 da Secretaria Estadual de Cultura do Ceará. Então, Fabiano, queria que você trouxesse um pouco a experiência, os desafios principalmente, né, nesse país que nós estamos vivendo. Fabiano também faz parte do Fórum de Secretários de Cultura, e eu queria que você falasse um pouco aqui com a gente, conversasse, e antes de tudo, né, agradecer mais uma vez a sua participação nessa loucura toda. A gente está trabalhando 10 vezes mais do que a gente trabalhava no presencial, porque a gente marca tudo 5 minutos de diferença, a gente nunca estaria num lugar ou no outro, muito menos em Nilópolis e Fortaleza numa reunião no mesmo dia. Mas agora a gente acha que virou onipotente, onipresente, a gente marca 10 coisas por dia para fazer online. Mais uma vez, queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fabiano, a palavra é sua. Obrigado, João. E que belo dia foi aquele lá na Ação Cidadania, né? Você reuniu um grupo de promotores, mediadores de leitura, né, do Rio de Janeiro, e já com esse projeto aí da fome de livro e fome de leitura. A minha formação, eu sou historiador pela Universidade Federal do Ceará, né, depois fiz um mestrado em História na PUC do Rio, e em 2004 concluí uma tese de doutorado chamada Labirinto, que a gente desenvolveu, eu, Eduardo Loureiro Júnior e André Aftipindar, o labirinto como metáfora do conhecimento e da formação. Então, esse aqui, inclusive, o pôster da nossa exposição em 2004, que foi um dos resultados da tese, né? E depois disso, acabei me envolvendo um pouco na verdade, muito com políticas públicas na área da educação e de cultura, como
o João lembrou, fui para a Secretaria de Cultura do Estado, e de lá fui para o MINC, depois uma temporada na Colômbia, onde fica a sede do CERLAU, que é o Unesco, que é um Centro Regional para o Fomento do Livro, na América Latina, Caribe, e depois voltei aqui em 2015 para o Ceará, e desde 2016 estou na função de secretário de Cultura do Estado, né? Eu vou aqui separar um pouco, organizar a minha fala em três, digamos, componentes, ou 3 capítulos, vamos dizer assim, né? Que é cultura, política cultural e cultura política. Inclusive, tomando como referência aqui o professor Alexandre Barbalho, que é professor da Universidade Estadual do Ceará, e que também tem feito esse debate, essa analogia, né, esse quase trocadilho entre política cultural e cultura política, porque dentro do contexto, né, em que vivemos, e não só de agora, mas que a partir de 2016 se acirrou, é impossível separar a dimensão política das artes, a dimensão política da própria cultura, né? E pensando nos conceitos de cultura, eu estava lembrando o Gilberto Gil, né? Porque o Gil disse certa vez que cultura é tudo aquilo que não é natureza, né? E essa frase me faz refletir muito, mas dentro do que é cultura, né? O que é política cultural? E eu, ao longo também desses tempos, já não consigo dissociar cultura e natureza. Para mim, estão extremamente imbricadas, seja a natureza da cultura, seja a cultura da natureza, seja os tempos da natureza e os tempos da cultura, e também essas agendas, né, de uma política cultural e uma política da natureza, do meio ambiente, né? E pensando, de volta aqui, a ideia dos conceitos de cultura, né, não vou fazer aqui um passeio em torno desses conceitos, né, mas vem desde a ideia de cultura como cultivo, cultura como arte, cultura como civilização, né, que retirando daí os aspectos, né, de superioridade de uma cultura sobre outra, mas o aspecto da cultura como civilização nesse momento em que vivemos, em especial no Brasil, é um debate importantíssimo, né? A cultura como civilizações, na verdade, não só como civilização. Esse processo entre a civilização e a barbárie, a cultura tem aí uma dimensão importante nesse enfrentamento desses tempos sombrios. Mas tem alguns conceitos que, para mim, são muito caros, né? Além do próprio conceito antropológico da cultura como ser, estar no mundo, né? Como sentir, né? Perceber e se relacionar com o outro, né? Estabelecer sentidos e significados, né? Mas tem um conceito, quem é aqui do Ceará que possa estar nos acompanhando, eu vou pedir desculpa porque falo isso de maneira muito repetidamente, né? Que é a cultura como um saber fazer comum, portanto, a cultura como solidariedade, a cultura como comunidade, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E tem uma história que ilustra bem isso, que é o poeta Antônio Machado, né, o poeta espanhol, que tem lá aquele poema conhecido, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? O golpe a golpe, verso a verso. Ele disse que aprendeu com um camponês analfabeto de Andaluzia que tudo que sabemos, sabemos entre todos. Que tudo que sabemos, sabemos para todos. Então, dentre os vários conceitos de cultura, esse, para mim, ele é muito caro também para esses momentos em que a gente vive. A cultura como esse saber fazer comum na sua potência solidária, na sua potência de transformação de vidas e de realidades, né? Mas pensando lá na frase do Gil, né, que cultura é tudo aquilo que não é natureza, e a provocação, sim, mas e daí qual é o objeto, né? Qual é o trabalho de uma política cultural? E o próprio Gil também nos dá régua e compasso para isso. No seu discurso de posse, né? Ele já estabelece ali, e vou aqui fazer a citação,
quando ele diz que não cabe ao Estado fazer cultura, a não ser num sentido muito específico e inevitável, no sentido de que formular políticas públicas para a cultura é também produzir cultura. E nós temos um rol de pesquisas, né, nas universidades, que tratam dessa dimensão da formulação do pensamento de políticas públicas no Brasil, né? E isso também, na concepção do Gil, é produzir cultura. Mas segue o Gil, no sentido de que toda política cultural faz parte da cultura política de uma sociedade e de um povo, num determinado momento de sua existência. No sentido de que toda política cultural não pode deixar nunca de expressar aspectos essenciais da cultura desse mesmo povo, mas também no sentido de que é preciso intervir, não segundo a cartilha do velho modelo estatizante, mas para clarear caminhos, abrir clareiras, estimular, abrigar, para fazer uma espécie de douim antropológico, né, que deu aquela ideia, né, isso foi traduzido, sobretudo, no Cultura Viva, com os pontos, né, de cultura, para fazer uma espécie de douim antropológico, massageando pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou adormecidos do corpo cultural do país. Enfim, para avivar o velho e atiçar o novo, porque a cultura brasileira não pode ser pensada fora desse jogo, dessa dialética permanente entre a tradição e a invenção, numa encruzilhada de matrizes milenares e informações em tecnologias de ponta. Então, quando a gente pensa na política cultural, primeiro é também a gente fazer a defesa da cultura como direito, como está lá no nosso artigo 216 da Constituição, e depois, né, com o artigo 216A, que foi já uma PEC, né, onde cria-se também o Sistema Nacional de Cultura, né? Então, essa compreensão da cultura como um direito, né, como um direito de cidadania, como um direito humano. O professor, nosso querido professor Antônio Cândido, né, tem um belo ensaio denominado O Direito à Literatura, em que ele diz que, assim como o ser humano não consegue viver sem o sono para o equilíbrio físico, ele não consegue viver sem a literatura, sem a fabulação, sem a narrativa, né, sem as artes, digamos assim, para o seu equilíbrio psíquico. Porque ele diz que a literatura, e aqui amplio para a arte, né, e para a própria cultura, são fatores indispensáveis de humanização. Por isso que se constituem enquanto direitos e direito humano. É o direito de reinventar um povoado, é o direito de reinventar um distrito, é o direito de reinventar uma cidade, é o direito de reinventar um estado, é o direito de reinventar um país, é o direito de reinventar uma nação. Mas voltando para a questão da política pública de cultura, é a gente pensar que cultura é patrimônio cultural, que cultura é criação, que cultura é cidadania, que cultura é economia, que cultura é desenvolvimento, né? Ao tempo que nós temos as nossas políticas próprias de fomento às artes, de patrimônio cultural e memória, né, de formação artística e cultural, do próprio fortalecimento institucional, né, do sistema, sejam eles o próprio sistema nacional, estadual e o municipal, mas também os seus sistemas setoriais, né, um sistema setorial de bibliotecas, de museus, de teatros, né? Enfim, a gente pensar um pouco nessa perspectiva, né? Mas também de como a gente extrapola a agenda própria da cultura para trabalhar também na qualificação das outras políticas públicas. Nós temos aqui um bordão em que dizemos que a educação sem cultura é só ensino, que a assistência social sem cultura é só assistencialismo, que segurança pública sem cultura é só violência, é só repressão. Então, assim, hoje, o papel da cultura, ela extrapola suas próprias agendas. Ela tem um papel importantíssimo, por exemplo, de qualificar o convívio social, de qualificar os espaços urbanos, de promover riqueza, de gerar riqueza, trabalho, renda, a perspectiva de que cultura não é só economia, cultura também, ela é riqueza, e ela combate
todos os tipos de pobreza. Porque, como disse o Mário Lúcio, né, poeta, cantor e foi ministro da Cultura de Cabo Verde, a cultura é a forma mais eficaz de combater a pobreza, porque ela combate todos os tipos de pobreza. Então, em termos de política cultural, acho que eu queria deixar um pouco essa provocação de como é que a gente dá conta do que é próprio nosso, mas também de como é que a gente está podendo colaborar e qualificar com centralidade, não apenas com transversalidade, as políticas de educação e de segurança ou de assistência social, né? E a Lei Aldir Blanc nos trouxe, não é, de uma maneira muito próximo agora, e está aí o Jorge Braga com esse enfrentamento em Japeri, que é de proteção social para o campo das artes e da cultura, né? Então, acho que esse é um outro elemento. E, por fim, é pensar essa dimensão, ainda na política cultural, da importância da disputa para dentro dos governos, né, para dentro das políticas de estados, do papel e o lugar da cultura na agenda de desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país. E eu acho que essa é a grande disputa, né? É de como é que a gente vai estar disputando, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria da Fazenda, né, dentre outros órgãos, o papel e o lugar da cultura na agenda social, política, institucional e de desenvolvimento, né? E esse não é um debate tão fácil. E creio que, se houve um momento ali, né, da política cultural antes e depois da chegada do Gilberto Gil e do Juca, ali ao MINC, obviamente os ministros anteriores tiveram papéis importantíssimos, para citar um deles, o próprio José Aparecido, que foi o primeiro-ministro, né, o Celso Furtado, mas para mim tem ali um ministério ou uma política cultural antes e depois da chegada do Gil e do Juca, e também para mim tem um outro ministério, porque a gente vai retomar esse ministério, não vai ser o Volta MINC, vai ser um Revolta MINC, com a revoltação, o MINC vai vir por revoltação, para usar aqui um termo encontrado aí nos manuscritos do Antônio Conselheiro, né? Lá de um cearense que lá no BIM, que atravessou as veredas do sertão nordestino e fundou a comunidade de Canudos, né? Então, há um Ministério da Cultura na sua revoltação, na sua volta, no seu retorno, antes e depois da Lei Aldir Blanc. Primeiro, certo? Eu trabalhei no MINC por 6 anos, né? Um pouco mais do que isso, quase 7, e nós nos contentávamos com aquele orçamento ali, beirando a 1 bi, né? E agora a gente sabe que o nosso orçamento da política cultural não pode ser para o fortalecimento e execução do Sistema Nacional de Cultura, na sua pactuação com, né, União, Estados, municípios e, sobretudo, a sociedade civil, com menos de 3 bi. A gente viu que é possível, essa conquista foi possível. Está aí o debate em torno da Lei Paulo Gustavo, está aí o debate em torno da própria Lei Aldir Blanc, que é uma política permanente. Então, tem esse debate também, creio que a retomada de uma política cultural, nessa ausência de órgãos próprios da cultura no âmbito do governo federal. Daí que os estados e municípios tiveram papéis importantes. São como fosse ali ministérios da cultura. Os estados e municípios hoje executam políticas nacionais. E, para finalizar, considerando aqui meus últimos 3 ou 4 minutos, essa dimensão da cultura política, da dimensão da política, né, no sentido de como nos coloca Deleuze em conversações, de que a arte é o que resiste. Ela resiste à morte, à servidão, à infâmia e à vergonha, acrescentaria, e à ignorância, né? Porque a arte, né, ela é um posicionamento diante do mundo, né? E nós aqui, no Ceará, nosso plano de gestão é um plano de posicionamento político no cenário nacional do país. Isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente, na defesa do que a gente compreende, a cultura na sua diversidade étnica, cultural, artística, territorial, de gênero e de espécies, né?
da liberdade de expressão, né, de pensamento e da livre criação. Então, essa dimensão, nós não podemos fugir dela, né? Nós temos que ter uma clareza do nosso posicionamento político, né? E, por fim, descobri um pouco mais recente, né, com o Ailton Krenak, nos seus textos, nas suas conversações, e a partir do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, em que ele diz que são constelações de gente, de pessoas que ainda são capazes de cantar, de dançar, de contar histórias e de fazer chover, que vão adiar o fim do mundo. Então, caros amigos, amigas, colegas, companheiros, companheiras, né, os fazedores de arte e cultura nesse país, muito mais do que os gestores, os artistas, produtores e agentes culturais. Nós temos uma missão muito maior do que aquela que a gente imaginava nas políticas culturais, né, que é adiar o fim do mundo. E para adiar o fim do mundo, essa relação entre cultura e natureza e as artes, né, ganham centralidade para a democracia, né, e também para o exercício do direito humano em sua plenitude. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fabiano. Acho que foi uma boa fala sobre as diferenças e as novas cosmovisões, né? Eu acho que nós ontem, na terça-feira, o Krenak esteve com a gente no IFRJ, né, no ciclo de palestras, que o Alexandre e o professor Alexandre e o professor Afonso estão organizando na extensão. E essa separação, né, que a gente sempre fala, acho que desde Marx, né, quando está falando como é que a gente pega o homem trabalhando a natureza e transformando, faz cultura. Ele fala, o homem se coloca longe, fora da natureza. Esse é o problema que a gente vive hoje no mundo, né? Hoje não, que a gente sempre viveu, que a gente não consegue perceber que nós somos parte da natureza e uma parte muito pequena, como diz o Krenak, né? Quando fala assim, vai acabar o mundo. Pode acabar a raça humana, mas tem muito mais coisas no planeta do que a raça humana. Nós somos ínfimos. A gente acha que é muito acima disso, né? Acho que boa essa fala. A gente traz agora todo mundo, como é que a gente faz? Traz o Jorge, tem algumas questões, ou eu já posso fazer umas provocações aqui? Porque o Alexandre ficou de colocar algumas coisas aqui. Então, enquanto a produção veio, eu queria trazer duas questões aqui. Temos perguntas, Jasmin? Se você quiser colocar aqui, porque eu não tô acompanhando. Né? Jorge, no seu processo formativo, você está lendo, né? O que você identifica como mais importante para o seu momento atual como gestor, né? Aí eu vou pegar a carona nessa pergunta do Alexandre e falar assim, gestão se aprende na escola? Pois é. Pois é, então assim, eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Depois que eu falei, eu vi que tinha pergunta ali no comentário, e aí eu já anotei aqui, fiquei pensando. Então, assim, aí eu preciso dizer que eu fui fruto de de um outro momento, né, da produção cultural, né, João? Foi o momento inicial. Eu sou da terceira turma de produção cultural do IFRJ. Então, assim, eu acho que existia ainda um momento me corrija se eu estiver errado, mas assim, de experimentação do que seria o curso, né, de como que seria desenvolvido esse trabalho no IFRJ. Então, assim, o que eu me lembro, já se passaram 15 anos, né? Então, assim, já da época da formação, entendendo também a formação, né, formal, né, no sentido, né, do acadêmico, né, eu lembro de ter visto empreendedorismo, por exemplo, eu lembro de ter visto algumas disciplinas que traziam alguns traços de gestão e eu sempre me identifiquei, assim, eu sempre procurava, gostava, né, de saber mais sobre. Mas o que me deixou assim pensando bastante e entendendo o processo formativo, não só como processo acadêmico, né, o processo formativo informal ou não formal nesse caso, e eu fiquei pensando muito na experiência mesmo do grupo, né, do grupo Código, né, em que
como eu falei, né, na minha fala lá, eu me vi gestor, né? É como se vai, agora vai lá. E aí você vai tentando pegar um pouco da sua, né, do saber acadêmico que eu tinha acesso na época. Enfim, a gente vai tentando aliar a experiência ali, né, em loco ali no trabalho. E eu acho assim que vem muito fruto também da experiência mesmo prática, né? E como eu falei, da própria atividade das redes também, né? E aí, ouvindo o colega também falando da questão das políticas públicas para a cultura na época do governo Lula, eu fiquei pensando, cara, eu sou fruto desse momento, assim, diretamente, né? Porque o grupo, né, que na época conseguiu o ponto de cultura, eu mesmo fui nas teias representando então eu vivi muito isso, assim, esse momento. Então eu acho que eu trago também um pouco, né, de tudo que foi falado aqui em relação a a dimensão cidadã, simbólica, econômica da cultura, tudo que aquele governo naquele período conseguiu implementar e que foi trazido aqui muito bem, assim, a respeito desse pensamento. E acho que eu sou muito fruto desse momento, assim, em relação à formação mesmo, assim, né? E aí não é necessariamente acadêmico, mas foi uma experiência, né, que eu vivenciei, que eu vivi, né, durante gestor na sociedade civil e que muito faz parte e agregou para mim, e acho que é um grande desafio também, né, que é tentar, e aí eu vindo também mudar pensando nessa coisa mudar a cultura política, né, de um lugar também, tentar pensar como que a gente sai um pouco mais de um olhar individualizado, individualista, para um olhar mais coletivizado. A gente está muito acostumado, e aí mais falando regionalmente, né, da Baixada, mas acredito que seja a realidade de muitas outras cidades também, né, no Brasil, que é aquela coisa, aquela relação de favor, né? O poder público em relação à sociedade civil, a gente vai, quebra essa aí para mim, vem, vamos fazer e tal. E eu acho que a gente ia quebrar um pouco essa perspectiva e ampliar esse horizonte, assim, abrir mesmo o acesso, democratizar para os agentes culturais. Então, acho que esse tem sido também um desafio. Eu acho que, na verdade, eu já estava um pouco até além da pergunta, mas enfim, mas é isso. Não, legal, acho que é. E a experiência dessa coletivização, né, que você fala, esse trabalho coletivo, é a própria Rede Baixada em Cena, né, que o Grupo Código é um dos participantes, se eu não me engano, 18, né, grupos teatrais da Baixada Hoje são Fluminense. 16, mas já chegaram a Hoje, mais, né? Chegou chegaram a ganhar o prêmio Shell, né, o mais importante prêmio de 2017. teatro, como a inovação por conta disso, né, por conta de montar uma rede na Baixada Fluminense, onde todo mundo diz que tem carência, onde todo mundo diz que faltam, e realmente se a gente for contar os espaços cênicos, né, chamados ideais ou canônicos, na Baixada nós temos poucos, mas quando você tem a rede Baixada em Cena, você tem uma potência, né, a potencialização disso e também a transformação dos espaços, né? Os espaços públicos viram espaços cênicos e a gente sai do formalismo, né, para esse novo momento, né? Falou que eu estou falhando um pouquinho na minha fala, pediu para falar um pouco mais devagar, mas espero que tenha parado a falha. Vamos lá, tem uma pergunta aqui para o Fabiano, que me foi avisado aqui, e eu vou falar devagar. Vocês colocam aqui? Sim. Então veio a pergunta para o Jorge. Então, Jorge, perfeito. Você acha que a continuação de políticas como a Lei Aldir Blanc na Baixada, como estava falando o Fabiano, né, tem um potencial de desenvolver um cenário sustentável? E aí eu vou aproveitar nessa sua pergunta, Jorge, fazer uma pergunta para o Fabiano, para ele responder posteriormente, que é sobre o papel da coordenação de economia da cultura na Secretaria Estadual de Cultura do Ceará, que eu acho que é um pouco olhando, né, esse olhar da cultura como desenvolvimento e como esse potencial, né, essa crise, né, criada pela pandemia, esse pandemônio,
traz um outro olhar também para a cultura, né? Eu acho que como crise e como potencial de desenvolvimento. Então, pegar um pouco para vocês dois. Antes de responder, eu queria muito falar que a Jordana, ela botou assim, Jorge, perfeito. Eu falei, não sou perfeito, pensei, não sou perfeito, perfeita é ela, porque a Jordana, no ano passado, enquanto eu estava no Conselho Municipal de Cultura, a gente fez uma primeira live falando sobre a Lei Aldir Blanc em Japeri, né, organizado pelo Grupo Código e tal, convidamos a secretaria, e aí o Jordana... você pode falar, e ela foi prontamente, falou, assim, deu uma aula para a gente, assim, no momento que a gente estava com muitas dúvidas, né, porque isso foi em julho, tem um ano, né, praticamente, né, foi em julho do ano passado, e já, antes de responder, agradecer aí por ter falado para a gente com tanta propriedade, ter nos ajudado muito, assim, na construção naquela época, né, Jordana, nossa aluna. A aluna também. E aí, eu acho assim que sobre esse potencial, né, de desenvolver um cenário sustentável principalmente na Baixada, né, eu fico pensando que brevemente, se é que a gente já não tem, eu acho que nós deveríamos ter, talvez eu até faça isso também assim que eu terminar a tese. Eu falo até um pouquinho disso, mas assim, como está muito recente, mas eu acho que a gente precisa muito estudar, entender. Eu acho que eu até falei isso numa outra mesa que eu participei, os impactos da Lei Aldir Blanc na Baixada Fluminense, assim, porque eu tenho visto de produção, e aí eu falo, né, de Japeri, que eu estou ali mais perto, vendo também o que isso tem motivado os agentes culturais a produzirem, mas o que eu acompanho também nas outras cidades, assim, eu acho que a gente precisa estudar esses impactos e entender mais profundamente assim o que isso tem causado nos grupos de teatro, nos espaços culturais, né, que receberam subsídio, né, esses dois, entender também os impactos na própria gestão pública, porque um dos grandes desafios que a gente viu, e aí, no caso, no ano passado eu estava na sociedade civil e agora eu estou no poder público, então tive dos dois lados ali, é a dificuldade de entendimento mesmo de política pública para a cultura no próprio órgão municipal, principalmente, né? Em como lidar com aquilo, né? Relatos que chegavam até a gente, né? Porque eu estava na sociedade civil, da dificuldade, por exemplo, de uma procuradoria entender a lei, né? Controladoria, enfim, todos aqueles órgãos ali fiscalizadores também do poder público entenderem a importância da lei. Então, assim, a gente percebe que a lei vem no momento de emergência, né, que a princípio é atender os artistas, agentes culturais que estavam nesse momento, né, sem nenhum tipo de verba, enfim, por conta de recurso, por conta, né, do momento, mas como que, eu também estou pensando muito nisso, como que a gente enxerga a Lei Aldir Blanc, e aí eu vou falar, porque a gente ainda tem 60% para executar, né, então eu estou enxergando assim, dessa forma, como um processo quase que não, né? Acho que um processo pedagógico mesmo, de mostrar aos agentes culturais no sentido de entender esses mecanismos, né? Que, né, os editais, muitos não sabiam nem o que era edital, né? Muitos tinham dificuldade de preencher um formulário, a gente entender quais são essas demandas e a gente utilizar dessa lei também para instrumentalizar, né, eu não gosto dessa palavra, de capacitar esses agentes culturais. Então, assim, e aí eu acho que tendo uma continuidade, a gente vai fazendo esse processo cada vez mais... ele vai se aprofundando, vai se enraizando cada vez mais entre os agentes culturais, porque aí a gente tem um que já aprende e aí já passa para o outro, e aquele processo de rede mesmo, né, de rizoma, que vai, né, a gente vai espalhando. Então, eu estou encarando, assim, né, enquanto gestor, muito assim, né, a Lei Aldir Blanc como uma proposta da gente instrumentalizar esses agentes culturais para que eles possam acessar não só, né, os próprios mecanismos da lei, mas também como uma forma de aprender outros mecanismos, né, e acessar do Estado, do governo federal, enfim. E aí eu acredito que a gente estudando e se aprofundando esses impactos, eu acho que a gente consegue até ter dados que podem subsidiar a gente mais
para pensar novas ações. Porque como foi uma coisa muito nova, né? O município de Japeri nunca recebeu, no caso de Japeri, recebeu 730 mil, mais ou menos, né? Nunca, né? Então, assim, muitos municípios, a gente estava conversando, né? Belford Roxo recebeu 3 milhões. Então, assim, eu entendo que também é um desafio para o gestor tentar entender qual é a melhor estratégia, né, naquele momento. Então, quando a gente tem um feedback, né, um retorno dessas informações, eu acho que a gente consegue até pensar em melhor direcionamento para esses agentes culturais, né? Não sei se eu respondi, mas enfim, então... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então foi isso. Eu esperando o Fabiano falar e o Fabiano não me ouvindo aqui. Mas antes do Fabiano completar nessa conversa, queria falar só um spoiler, Jorge. Que ano passado o pessoal do OBEC da Bahia, né, do Observatório de Economia Criativa, fez uma pesquisa nacional sobre os impactos da Covid na economia criativa nacional. E nós aqui do IFRJ e da Rural de Nova Iguaçu, participamos fomentando essa pesquisa na Baixada Fluminense. E agora, no mês que vem a segunda fase da pesquisa, inclusive o Alexandre Barbalho está participando também, que vai ser aplicado no Ceará. Vai ser a avaliação do impacto da Lei Aldir Blanc no Brasil inteiro, mas a gente vai pegar também, vamos fazer um estudo sobre a Baixada Fluminense, olhando o lado dos grupos e também o da gestão pública, né? Esse vai ser o nosso desafio. Perfeito. Então, estamos pensando nisso. Fabiano, você, por favor. Bom, então vamos aí para... Você falou sobre o papel, né, dessa coordenadoria da economia da cultura. Nós aqui na Secretaria fizemos uma reestruturação, né, uma reorganização do órgão. Houve, inclusive... A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará é tida como a primeira Secretaria Estadual de Cultura do país. Ela foi fundada, né, em 9 de agosto de 1966. Então, ela está aí com mais de 50 anos, né? Tem um papel, né, importante aqui para nós, né, de todo esse percurso, né? E fizemos o primeiro concurso ao longo desses 50 anos. O governador Camilo Santana autorizou, e também o processo de reestruturação. E nesse processo, João Guerreiro, foi criado algumas coordenadorias novas. Uma delas é uma coordenadoria de conhecimento e formação, com essa agenda importante da formação artística, mas também da produção do conhecimento, fomento à pesquisa em torno das artes, da cultura e de políticas públicas de cultura. E a coordenadoria, aí manteve as outras, coordenadoria de patrimônio cultural, memória, a coordenadoria de artes e cidadania cultural, mas uma outra foi a de economia da cultura, de como é aquilo que eu mencionei, desse debate que você tem para dentro dos próprios governos, né, Jorge? Imagino que você também tenha esse movimento, que é de você convencer os órgãos, como o planejamento ou fazenda, né, e disputar o orçamento. É por isso que eu disse que não existirá mais Ministério da Cultura com menos de 3 bi. A Lei Aldir Blanc nos trouxe uma base mínima orçamentária para a gente, a partir daí, conversar. Então, essa coordenadoria da economia da cultura, ela se relaciona com muitas outras secretarias do Estado, sobretudo a secretaria, a SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e a ADESE, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará, onde tem câmaras temáticas. Antes só tinha a Câmara Temática do Audiovisual. Foi criada mais recentemente uma Câmara Temática de Economia Criativa. Então, esse diálogo é muito forte com essa secretaria e com essa agência, né? E também nós estamos aqui com 2 projetos importantes, porque para o desenvolvimento
da economia da cultura, né? É fundamental a gente produzir informações, indicadores, estudos, né, de resultados e de impactos. Eu lembro que o Gil, ao chegar no Ministério da Cultura, não havia qualquer pesquisa, indicadores, informações culturais. Vocês vão lembrar que só foi em 2007, eu acho, que saiu a primeira edição da Munic, que era aquele perfil, né, cultural dos municípios brasileiros, né? Ali quantos municípios tinham bibliotecas, museus, teatros, centros culturais, se tinha ou não um órgão próprio da cultura, se tinha ou não vários outros aspectos, né? O orçamento, enfim, né? E depois as outras edições já relaciona se o município tem o sistema municipal, né? Se ele está implantado, etc. e tal, né? E aquele estudo com o IBGE, e que não houve mais edições nenhuma, foi importantíssimo para o Ministério fazer o seu planejamento. Não existe planejamento sem você ter informações, sem você ter indicadores. Quando eu trabalhei no CERLAUC Unesco, que, como eu falei, tinha sede em Bogotá, é um organismo intergovernamental ibero-americano vinculado à Unesco, e que assessora os países da América Latina, são 21 países membros, isso existe há mais de 50 anos, esse centro, e eu percebi a diferença entre os países, entre um Chile, uma Colômbia, um Uruguai, uma Argentina, uma Costa Rica, por exemplo, e que o papel, né, do programa desse centro era intercambiar experiências exitosas que um país, que a Colômbia queria buscar lá do Uruguai, ou que o Uruguai queria buscar da Colômbia, ou da Bolívia. E me impressionava muito, né? Nós somos muito semelhantes, por exemplo, com a Colômbia, nós brasileiros, em que nós vínhamos ali, naquele momento, né, de redemocratização do país, você tem um governo, mesmo que neoliberal, ali com Fernando Henrique Cardoso, depois os governos Lula e Dilma, em processo de consolidação ou de construção de políticas de Estado, e não apenas de políticas de governo. Isso se traduziu nas várias legislações que foram aprovadas no Congresso Nacional, dentre elas legislações de cultura, como o Plano Nacional de Cultura, como a Lei Cultura Viva, né, o próprio Sistema Nacional de Cultura, que se insere ali na Constituição brasileira como uma emenda, né, e a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que está, de novo, Jorge, em pauta no Congresso Nacional. A Bené, né, a deputada Bené, é a relatora desse projeto, que ela é fundamental, e é uma lei tão importante quanto a Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Para mim, ela, inclusive, ela é central. A gente tem que aprovar a lei do Sistema Nacional, que regulamenta o Sistema Nacional de Cultura. E a Paulo Gustavo, né, que continua ainda como uma lei emergencial, e a Lei Aldir Blanc, elas são, né, para que esse sistema possa ser exercitado, né, em sua plenitude. Mas eu estava dizendo da importância da produção de informações, indicadores e estudos. E me impressionava muito o Chile, porque o Chile, tanto na educação como na cultura, houve um governo Bachelet, um governo Pinheira, um governo Bachelet, um governo Pinheira de novo, certo? Mas as políticas estruturais não eram tão fortemente abaladas, elas tinham continuidade, né? E tem uma experiência que, para mim, é muito importante, eu encerro com ela, que é um programa de biblioteca escolar no Ministério da Educação do Chile, né, que eles chamam, CRAC, o nome, eu acho são bibliotecas como Centro de Recreação e de Aprendizagem, né, científica e cultural. E lá para o Chile, o PISA, que é aquele indicador que mede, né, a avaliação dos estudantes em matemática, ciências e leitura, é muito caro para o governo chileno, naquela época, né? Estávamos ali no governo, acho que, Bachelet. E esse programa das bibliotecas escolares, eles têm todos uns estándares, uns parâmetros do que é uma biblioteca, como é que se desenvolve as ações, né? As coleções, o processo de mediação, de promoção da leitura, etc, etc, etc. E havia um grande investimento para esse programa, e o Ministério da Fazenda do Chile questionou, queria cortar pela metade. E o Ministério da Educação mostrou, não apenas por informações, indicadores, mas por resultados, pesquisa de impactos,
de que aquele programa ele impactava no PISA. Uma escola que tinha aquela modelo de biblioteca e um outro que não tinha, os indicadores, né, de ciências, matemática e de leitura eram completamente distintos. O que é que fez o Ministério da Fazenda? Ampliou. Queria reduzir 50, na verdade, ela ampliou. Então, essa dimensão, ela é fundamental. E a gente está com esse desafio, né, Jorge, que me alegra e felicito aí a Universidade, o Instituto, por essa ação dos estudos, dos impactos, resultados da Lei Aldir Blanc. E nós aqui, João, estamos fazendo com o IPES, é como se fosse o IPEA, né? O Instituto de Pesquisa de Estudos Aplicados no Ceará, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, os resultados e impactos da Lei Aldir Blanc. O IPES vai estar desenvolvendo isso, vamos entregar isso a ideia é que até julho do próximo ano a gente tenha esse trabalho dos estudos, dos impactos. A gente vai ver os indicadores que estamos gerando. O mapa cultural do Ceará ele foi referência para o Brasil. Hoje nós superamos, inclusive, o mapa cultural de São Paulo, temos mais de 70 mil agentes culturais, abrimos para 100% dos municípios utilizarem a nossa plataforma, fizemos cartilhas, né, e modelos para os municípios terem como referências, não só no mapa, mas também para a execução da Lei Aldir Blanc, sua execução, sua prestação de contas. Então, a gente conseguiu gerar muitas informações. Então, a gente vai fazer isso com o IPES, e temos também aprovado recentemente pela FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, o projeto Cientista-Chefe da Cultura. É um programa recente aqui no governo, deve ter uns 3 anos. Tem um cientista-chefe da segurança, tem um cientista-chefe da educação, da saúde, dentre outras, que é voltada para produzir conteúdos, produzir conhecimento, indicadores e soluções, tecnologias de políticas públicas para o enfrentamento dessas políticas. E nós estamos agora com o professor Custódio Almeida, que é professor da Universidade Federal do Ceará, desenvolvendo esse projeto chamado Cientista-Chefe, onde a gente vai produzir, né, elementos de indicadores, informações que terão impacto na qualificação das próprias políticas de cultura. E você citou, eu citei, e agora você citou também o professor Alexandre Barbalho, faz parte também desse grupo. Ou seja, a gente pode falar de economia, falar de vários aspectos, mas se a gente não tiver produção de conteúdo, informações, indicadores, resultados e impactos, a gente fica mais difícil de convencer os nossos prefeitos, prefeitas, governadores, presidentes ou presidentas, do papel e do lugar da cultura. Ah, legal. É verdade. Já estamos chegando perto do nosso horário de encerramento e está delicioso isso aqui, mas só que o Pablo já está naquele momento, né, também, coitado, já 1h30. Então, queria finalizar aqui com, parece que tem 2 questões para o Fabiano. Uma é aqui, quais são os saberes e sensibilidades que um bom gestor deve ter para trabalhar no campo da cultura, para além da sua formação técnica? Acho que essa. E a outra, a pergunta da Jordana Moreira. Na Baixada, temos muitas dificuldades com a gestão municipal. Não em Japeri agora. Lógico, né? Japeri agora é o paraíso. Fabiano, como podemos garantir que as políticas culturais sejam garantidas nesse contexto que a gente está vivendo nesse país? Com o movimento social. O Estado, e eu falo o Estado brasileiro, né, como um todo, ele se movimenta na pressão, né? Na mobilização. Veja que em meio a um contexto de pandemia e desse pandemônio, né, em que estávamos em pleno isolamento naquele, né, primeiro momento da pandemia, nós conseguimos nos mobilizar, nos articular, gestores públicos, mas, sobretudo, sociedade civil, para aprovar em tempo recorde a Lei Aldir Blanc, certo? E como eu já disse em alguns momentos, daquelas webconferências nacionais, nós nos colocamos em estado permanente de Conferência Nacional de Cultura. Um estado de espírito, um estado político, um estado de mobilização, que a gente não poderia e não podemos perder essa ânima, essa chama. Então, assim, a primeira coisa, Jordana, é essa mobilização política, social permanente, junto às gestões municipais, estaduais e federal, né? De uma maneira crítica,
mas, sobretudo, colaborativa e construtiva. Porque a política cultural hoje no país, ela é feita pelos estados e municípios. Então, assim, é com a pressão, é com o tensionamento necessário, mas eu acho que também com esse espírito construtivo e colaborativo. A política pública, ela não é papel apenas do poder público, ela é, sobretudo, também da sociedade civil. E o outro é a gente continuar na peleja, né, nesse perrengue de transformar programas em políticas de Estado. Por isso que eu falei aqui dessa mobilização em torno não apenas da Paulo Gustavo ou da Lei Aldir Blanc II, mas da regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Acho que esse é um aspecto que eu gostaria de enfatizar. E tinha uma outra pergunta do Alexandre, eu não sei se ela consegue voltar aí na tela para a gente poder ver, ou então eu busco aqui, que aí eu... Pronto. Que essa questão aqui, quais são os saberes e sensibilidades, né? Os saberes e sabores, as dores e as delícias, né? De um gestor, de uma gestora para trabalhar no campo da cultura. Aí eu vou responder com a questão que o João trouxe aqui, né? Gestão se aprende na escola, né? Eu vou dizer que sim, nas escolas, sejam elas formais e informais, sejam elas as mais acadêmicas, sejam elas as mais práticas. É fundamental o desenvolvimento de competências e de capacidades técnicas, acadêmicas, né, e de gestão para os gestores públicos, não só na área da cultura. Então, esse é um tema central. Então, a gente saber que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, no campus de Nilópolis, tem esse curso, né, de gestão, de produção cultural, é fundamental. Está aqui o depoimento, né, do Jorge, quando ele recuperou, sei lá, 10 ou 15 anos atrás, e, né, ele como um agente cultural, como um artista, como um ator, como um produtor, e hoje como um gestor. E, sem dúvida, né, eu posso dizer isso com muita segurança, eu creio, de que foi fundamental o curso, né, que o Jorge fez, participou, para ele estar enfrentando esse momento. Então, assim, essa agenda da formação de gestores culturais, gestores culturais, ela é fundamental para a qualificação das políticas municipais e das políticas estaduais. Aí, claro, sim, que com os saberes, com as sensibilidades, porque aí, Alexandre Pimentel, isso tem a ver com formação também de repertórios críticos, repertórios criativos, repertórios culturais ali de sensibilidades, de subjetividades, né, para que a gente possa conviver melhor. Eu, de vez em quando, certo, se possível todo dia, eu tenho que botar o pé no chão lá na aldeia da Cacique Pequena, certo? Eu tenho que ir num ponto de cultura, eu tenho que ir na casa, num terreiro de um mestre, de uma mestre da cultura, num grupo, né, de teatro, enfim, de dança, porque só o ambiente burocrático, né, ali da gestão, sem essa conexão, sem essa construção social e coletiva, aí acho que a gente se perde no caminho. Então, a formação técnica, acadêmica, cultural, e de gestão, ela é essencial, compreendendo que política pública não se conjuga na primeira pessoa, ela é uma construção social e coletiva. Isso aí, Fabiano. Parabéns, acho que é isso mesmo. E eu vou falar um pouco da minha maluquice. Eu tenho uma maluquice, né? Uma é pouca, né? Mas durante a pandemia, né, mais do que antes, eu tenho caminhado, né? Agora, depois de agosto, quando eu vi que não ia ter jeito, que eu ia ficar em casa mesmo, voltei a caminhar nas ruas, né, sozinho, que é um bairro onde eu moro, tem poucas pessoas circulando, de máscara e tal. Todo dia, eu caminho pelo menos 5 vezes por semana. Todo dia que eu caminho, eu boto para ouvir, aí é a minha maluquice, os Racionais, MC. É para me botar na terra, para me botar meu pé no chão, para a gente lembrar que essa pandemia, ela tem um pandemônio muito antes dessa pandemia, né? Só para a gente lembrar que país é esse que a gente vive, como as periferias sempre estiveram fora dessas políticas, né? E como elas pioraram, e como foram esses grupos os primeiros a darem respostas
sociais nos seus territórios para essa crise que a gente está vivendo, né? Então, para voltar para um centro, né, de não esquecer de que país nós estamos falando, que bolha é essa que a gente está, né? Para ir furando essa bolha que parece que a gente está, quando a gente fica dentro de casa, isolado, né? Quem pode, né? Ou quem precisou por questões médicas, entender que o mundo é muito mais do que isso, o Brasil é muito mais desigual do que isso tudo. Para encerrar aqui, né, tem uma questão que o Vini, que é um egresso também, que está com o Observatório de Políticas Culturais em Nilópolis, que é um município onde fica o IFRJ, um dos municípios. Ele fala assim, ele pergunta se a Baixada Fluminense está preparada para a continuidade da Lab 1, né, já que estamos esperando há séculos, né, a prorrogação da Lab 1 e estamos esperando há séculos esse decreto que regulamenta, vai, não vai, o Tribunal de Contas fala de novo, aí diz que não precisa. Se a Baixada está preparada para isso? A Baixada é resiliente. Os fazedores culturais da Baixada sempre fizeram política cultural, sempre fizeram cultura, apesar dos governos municipais, apesar dos governos estaduais. E por isso que... mas é isso que o Fabiano falou. É na organização, é na participação do conselho, no fortalecimento desses órgãos da sociedade civil que a gente vai construindo possibilidades, né? Os recursos que vieram para a Baixada Fluminense dessa vez pela Lei Aldir Blanc jamais tinham chegado antes para a área da cultura. Para a gente ter uma ideia, o município de Queimados recebeu 5 vezes o orçamento do ano anterior, só com a Lei Aldir Blanc. Poderia falar assim que nunca na história da Baixada Fluminense isso teria acontecido. E isso também é um desafio para o gestor, principalmente se a gente lembrar que a Baixada Fluminense, antes da Lei Aldir Blanc, só tinha tido uma experiência de edital público de cultura em 2005, e nenhum outro dos 12 municípios da Baixada Fluminense tinham feito qualquer edital de cultura. Né? Caxias tinha acabado de regulamentar o seu fundo municipal e conseguiu fazer o edital. Mas antes disso, os outros municípios, nenhum gestor tinha nem essa memória de Belfort, de Nova Iguaçu, e tiveram que aprender no meio dessa crise toda. Né? Muitos achando que saberiam fazer sozinhos, outros querendo não fazer nada com medo da sua procuradoria-geral, mas é uma cultura de aprendizado imenso, que eu acho que agora também é uma oportunidade desse aprendizado anterior se reverter em coisas que dê para chegar mais na ponta do que aconteceu. Né? E eu queria, antes de terminar aqui, falar um pouco ainda nessa questão da gestão, né? Que o Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ, ele, junto com os alunos da produção cultural na disciplina de desenvolvimento orientado de projeto, em 2020.2, criou 5 programas, né, de podcast. Os alunos deram o nome de Café com Produção, e é muito para discutir, né? Acho que o podcast é outra ferramenta que veio para ficar, né? Para se fortalecer mais ainda, para essa comunicação. E já tem 2 programas que estão disponíveis no Instagram, que é Café com Produção. Um é com a Rebeca Brandão, que ela é de Nilópolis, mas é uma gestora de espaços culturais, né? Então, falando sobre a experiência da gestão de espaço cultural, com a Rebeca, e um da formalização da profissão do produtor cultural, com Gustavo Portela. Né, a gente vai ter mais 3 ainda que vão ser lançados, ainda esse mês, um vai ser amanhã, se eu não me engano, o outro na próxima terça-feira, e o último na sexta-feira que vem, dia 29 de julho. Ou seja, são produções feitas pelos estudantes a partir das suas necessidades de discutir, e aí acho que uma coisa que tanto o Jorge trouxe, como o Fabiano trouxe, nós temos uma agenda diferente, o próprio curso está vendo isso, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, na Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, nós temos 10 ou estudantes ou egressos da produção cultural de Nilópolis trabalhando lá. Ou seja, invasão. É uma invasão. E aí, ou seja, tem uma demanda sobre o curso agora, vocês têm que falar sobre gestão, mas sobre gestão também, né? Esse espaço que não tinha lá atrás é muito fruto de 2003 para cá.
o curso começa em 2003 e não é à toa que o Ministério da Cultura também em 2003 passa por essas inversões de prioridades, que vai chegando também, né, vai ramificando para os estados e vai chegando nos municípios e vai fortalecendo, apesar desse rompimento que a gente vê a partir de 2015, mais claramente com o impeachment em 2016, mas 2015 aquela paralisia do Estado brasileiro provocado pelo PSDB, né, logo pós da eleição, mas que a gente acha que é um hiato que a gente vai voltar. E antes de fechar, falar assim, ainda bem, Fabiano, que a gente estava falando bem do Alexandre Barbalho, porque eu vi agora que ele estava aqui no chat comentando e tal, falei, opa, ó, camarada Alexandre estava aí. Então, eu queria passar para vocês, antes de vocês se despedirem, eu me despedir de vocês, falando assim, cara, muito obrigado, acho que foi um momento muito bom para os nossos alunos e para todo mundo que está assistindo aqui. Isso vai ficar gravado nessa transmissão, então os alunos podem acessar os Diálogos da Cultura. Ele veio também para ficar, eu acho que é um momento importante que a gente está, é um projeto de extensão e ensino do IFRJ, que vem sendo coordenado pelo laboratório, e essa parceria com o centro acadêmico foi fundamental para dar oxigênio, inclusive para nossos estudantes respirarem nesse momento de pandemia tão difícil para todos nós, que a gente ainda está no virtual, né? Então, Fabiano, queria agradecer a sua presença aqui, Jorge, queria agradecer mais uma vez, passo as considerações finais para o Fabiano, inverter, já que quem abriu foi o Jorge, então, Fabiano encerrando, e antes do Fabiano encerrar, eu queria agradecer muito o Pablo, o Amorim, por estar aqui nesse trabalho de possibilitar que essa discussão acrescente bastante também a questão da acessibilidade cultural, que é uma preocupação do curso, e a Jasmin Danza, que está aqui junto com a gente nos bastidores, no background. Muito obrigado, apesar de estar doente, mas ela falou que não é nada sério, né? Está aqui junto com a gente. Fabiano, mais uma vez, obrigado. A palavra com você para fazer as considerações finais. Agradecer, falar que foi um prazer, esse convite que o Alexandre Pimentel me fez, que é um grande amigo, um grande parceiro. Rever você, João, mesmo que à distância, nesse encontro virtual, mas espero que em breve a gente possa estar se reunindo. Aí, no Ceará, em Fortaleza. Isso, quem sabe aqui para o abraço. A gente vai estar realizando, né, isso é uma ideia de vários estados e municípios, de fazer o festival da Aldir Blanc, né? O resultado dos projetos, né, Jorge? E a gente está chamando o nosso festival aqui de Abrace, a arte brasileira no Ceará, né? Quando eu escrevi a palavra assim, abraço, não sei porquê, eu acho que estava escrevendo para alguma coisa, eu disse, rapaz, peraí. Já temos o nome do festival, né? A arte que a gente quer, né? Exatamente. Então, para que a cultura e as artes sejam esses elementos, né, componentes, dimensões de reflorescimento, né, do país, né? Então, acho que vai ser muito bonito a gente estar realizando esses festivais. Foi um prazer enorme conhecer o Jorge, né? Enorme, enorme. Estamos aqui à disposição, Jorge. A cada semana o governo diz que vai sair o decreto de regulamentação. Como eles disseram que ia ser feita a prorrogação, e o Ceará judicializou, né? Teve um momento que a gente, dizendo lá atrás, a gente entrou no Supremo Tribunal Federal, outros estados, a gente compartilhou, né, a nossa ação civil e outros estados também entraram. Eu acho que não vai ser o caso agora. Esse decreto deve estar saindo, no máximo, até a próxima semana, para que dê mais segurança jurídica para os gestores, né? Então, no nosso caso aqui, a gente já passou a marcha, então a gente está indo em frente, porque já tinha um plano de ação, a gente só está convocando os classificáveis, tínhamos executado 100%, empenhado 100%, mas naquele momento de você pagar, né, às vezes pela questão da regularidade ou adimplência, sobrou 4 milhões que nós já submetemos ao Conselho Estadual de Política Cultural, né, e já foi aprovada aí uma linha de ação que já está sendo convocada, os classificáveis. Então, um abraço, uma boa noite, muitíssimo obrigado. Nossa, para mim foi assim um prazer também participar aqui, conhecer o Fabiano, agradecer ao Alexandre Pimentel pelo convite,
dizer que eu estou disponível para qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui, e a FRJ é minha família, né? Já é FRJ, da onde que eu vim, né? Minha formação, e já me coloco disponível em Fabiano e João também para esse abraço aí no Ceará. Já estive em Fortaleza, inclusive na Teia, que aconteceu dos pontos de cultura, não quero nem mais um ano, mas já deve ter mais de 10 anos isso. 2010. 2010, 11 Eu anos. estive lá também, Jorge. Eu Eu estava estava lá. no MINC, inclusive, nessa época. Eu estava no Ministério. Isso. Ah, E foi maravilhosa a experiência lá, que eu quero retornar, e também conhecer também a estrutura, né, da secretaria. Já me coloco aqui à disposição para me convidando já para ir e conhecer também, trocar experiência. Eu estou vendo assim, né, como eu falei, me vi gestor, né, me vi nesse lugar em várias esferas, mas agora também vejo também como um processo de aprendizado também, né? A gente aprende muito, né? E é isso que eu quero, né? Estando também nesse lugar, é isso que eu quero fazer, assim, aprender e gerar conhecimento também para a cidade, enfim, e compartilhar. Então, estamos aí disponíveis na luta, aguardando esse decreto e em parceria aí com a FRJ já em construção e também, né, uma parceria formal mesmo, né, com o FRJ em construção aí para a gente mobilizar cada vez mais agentes culturais de Japeri. E me aguardem, estaremos aí em Fortaleza em breve. isso. Isso aí, gente. Então, uma boa noite para todos que Boa vieram noite a todos. e para todas que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado, Fabiano, obrigado, Jorge, Pablo, Jasmin, Alexandre, que fez o convite para montar essa mesa maravilhosa. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Até a próxima.